Boa tarde, pessoas, alunos, boa noite, bom dia, quem estiver me ouvindo. É mais uma aula aqui do 7º ano, numa escola específica. Mas é um bem bolado que eu vou fazer agora é o seguinte, eu sei que a maioria dos alunos não consegue ficar online no horário da aula, então eu sempre gravo a aula para posteriormente distribuir o vídeo para os alunos. E hoje não é diferente, estou gravando a aula para distribuir o vídeo para os alunos. Essa é uma aula idealmente de meia hora, mas eu espero não extrapolar o tempo. E, primeiramente, eu fiz uma aula anterior gravada para a mesma sala, um pouco mais para cá, para a mesma sala, só que eu fiz já alguma leitura de algumas frases da sala. Como eu estou meio atrasado com outra sala de letiva minha, eu vou fazer uma aula baseada nas frases dessa outra sala de letiva minha e não dessa classe aqui. Então essa aqui é uma aula bônus e ao mesmo tempo uma aula de aprofundamento com frases que não dizem respeito à produção dessa classe que está ouvindo aqui em específico. Se eu compartilhar esse vídeo com a outra classe que eu vou fazer isso, então a outra classe vai estar vendo as frases que eles fizeram. Ou parcialmente, né? Porque eu selecionei algumas, são muitas frases, não tem como selecionar todas. Eu vi aqui um bem bolado, né, das frases mais interessantes que eu achei. Bom, algumas frases interessantes, as outras também são interessantes, mas eu tive que selecionar. Então eu selecionei aqui a frase dos alunos, né? Um pacote de frases de um aluno. E aqui eu selecionei dois filósofos, um filósofo e um poeta, com uma frase de garimpar, né? A frase que eu pedi para vocês pesquisarem no Google ou algo do gênero. Esse bloco de notas vai ficar para cá. Vai ficar mais para cá. Então, essa aqui é a aula do dia. Vocês podem ler aqui, quem tiver acesso ao vídeo gravado, vão estar podendo ler, porque eu estou gravando aqui com o programa, como vocês podem ver. Tem até uma trilha sonora de fundo para vocês não ficarem entediados ou algo do gênero. Espero que o som esteja bom ou razoável. Não vou cometer o erro de, dessa vez, gravar... Na outra vez que eu fiz o vídeo, que eu gravei essa aula aqui pelo Stax e no Centro de Mídias, eu sem querer gravei dados pessoais e eu tive que editar o vídeo. Dessa vez não tem nenhum dado pessoal na tela, eu não vou ter que editar. O que é ótimo, porque editar o vídeo enche o saco. Mas sério, vamos começar primeiramente com a frase dos filósofos dessa vez. Acho que da outra vez eu também comecei com os filósofos. Mas vamos começar com os filósofos, ou com o filósofo e com o poeta, no caso. Falar um pouco dessa frase do Nietzsche, porque é uma frase muito, muito interessante mesmo. Aliás, eu olhei assim de primeiro e falei, eu quero falar dessa frase, eu quero falar dessa frase, eu vou falar dessa frase. Então, essa aula aqui é uma frase do Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que nasceu, eu não lembro quando, mas em 1850, mais ou menos ali, e morreu em 1900, mais ou menos. Pouco antes, nessa época. Ele viveu uns 50, 60 anos, eu não sei ao certo. Pesquisem no Google Friedrich Nietzsche, vida e morte, obra, curiosidades. Eu não vou pesquisar agora. Não é o ponto é a frase, o ponto não é quem fez. E a frase é a seguinte: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O aluno ou aluna que me entregou essa frase garimpada me mandou essa frase divertida. Aquilo que se faz por amor está sempre para além ou além do bem e do mal. Então temos aqui, imaginem ações. Qualquer ação que você faça na sua vida, qualquer ação. Digamos que você quer comprar açúcar. Se você fizer isso por amor, porque você ama a pessoa para quem você vai comprar açúcar, porque a pessoa precisa adoçar o café. Está para além do bem e do mal. É interessante, comprar açúcar é bem neutro. Tipo, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro açúcar. Aí, a pegada dessa frase aqui é o amor, que é um sentimento complicado, vou brincar um pouco com o amor, o bem e o mal. O bem e o mal. E todo o resto da frase gira em torno disso. Então, se você fizer por amor, o que é amor? Então temos que entender amor aqui. Eu debati amor da última vez, não debati? Acho que debati amor da última vez. Então, vamos mudar de perspectiva aqui da última vez no outro vídeo, no caso, né? Vamos mudar de perspectiva nessa frase aqui, vamos falar do amor, vamos falar de amor. O que é amor? Então, amor é uma coisa que é um sentimento, né? Uma sensação não física, você não sente amor de maneira tátil, né? Você não enxerga o amor, não ouve amor, não tem gosto amor, entendeu? É uma coisa não corpórea, não física, não corpórea. Então é um sentimento.
Teoricamente, ou você pode pensar no amor como não como um sentimento, você pode pensar no amor... Ó, tá dando uns lags na câmera. Vai ficar uma gravação feia. E vai ficar horrível isso. Por que tá dando esses lags eu não sei. Mas eu não vou parar a gravação e eu não vou parar o vídeo. Vá legado mesmo. Eu não vou pagar mico com a minha webcam. Na verdade, só para descarrego de consciência, espero que o som esteja bom. Que tá gravando, então tá bom. Então eu vou fazer isso aqui para não pagar mico. Que tá dando bug. Eu sou liso, eu sou esperto, tem que ser ligeiro às vezes. Então a gente amplia o bloco de notas e continua a frase. Então, amor. Amor a gente entende como um sentimento, mas a gente pode dizer que o amor é a ação de vontade. Toda vez que você tem uma vontade, você está amando a realidade. É estranho interpretar assim. Por exemplo, eu vou eu vou coletar um lápis, eu vou pegar uma chave na minha mão, eu vou apertar o botão do controle remoto. Eu estou efetivando uma ação de vontade, de desejo de que ela se realize. Desejar que alguma coisa se realize é amar o processo e a intenção. Quando você ama a intenção e o processo, ou seja, o processo é o fato de você efetivar um ato. A intenção é o fato de você... O processo que você efetiva. A intenção é que você quer que esse ato se efetive, que esse ato se realize, que esse ato aconteça. Então, todo ato que você cobra da realidade, cobra da natureza, cobra do meio ambiente, cobra das coisas ao redor, que ele exista, que ele se transforme e se concretize, é um ato de amor à realidade, amor à vida, amor digamos, a forma, amor à circunstância, amor ao instante, amor à intensidade que a coisa ganhou, que a coisa em específico, enfim, ela se transformou em alguma coisa, efetivou um processo e uma finalidade. Quando você efetiva um processo e uma finalidade, o amor floresce. A vida é um florescimento do amor. Tanto sexual, no sentido de você reproduzir, quanto no sentido de toda vez que você tem algo que se transforma no sentido orgânico, no sentido vivo, no sentido de se alimentar, ele está amando a sua existência. É um amor de manutenção. É um processo e uma finalidade, uma intenção, uma vontade. Toda vontade que se direciona para um desejo realizado é um ato de amor. Eu acabei de extrapolar completamente o conceito. Eu fiz de propósito. Por que eu estou fazendo isso de propósito? Porque toda a vida, todo o desejo, toda a vontade que você exerce na realidade é você concretizando a sua existência. Esse é o ponto central. Você está existindo. Você está materializando o seu desejo de existir e a sua vontade ao existir. Então você ama a realidade e ama a existência porque você existe. Você ama a existência porque existe, você existe porque ama a existência. É um pouco redundante, mas é isso mesmo. Então, aquilo que se faz por amor, ou seja, aquilo que se faz porque você existe, porque você nasceu, porque você tem vontade e desejo, está sempre além do bem e do mal. Você entendeu a distorção que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que tudo que você fizer na sua vida, todas as ações que você fizer na sua vida, desde o fato de você rasgar uma folha de papel, até quebrar um prato de propósito, ou lavar a louça daí também de propósito, ou sei lá, vestir uma camiseta que você gosta, ou comprar um doce que você gosta, ou sei lá, assistir um filme que você gosta. Você está exercendo a sua vontade na realidade. Se caso você falar para uma pessoa que você gosta dela, que você tem desejo por ela, que você quer a atenção dela, quer a presença dela ou algo do gênero, você está amando a pessoa. Você está materializando a sua potência de liberdade e a sua própria existência no mundo. Isso é amor. Amor é agir. Amor é a pulsão orgânica, a pulsão de cumprir com os seus instintos e cumprir com as suas vontades e volições. Volições é praticamente a mesma coisa que vontade. É um pouco diferente, assim, mas é uma palavra desconhecida para vocês, provavelmente. Mas usando a palavra vontade, que é mais simples. Então, aquilo que se faz por amor, ou seja, a sua existência, os atos que você efetiva quando você começou a existir, começou a fazer coisas, tipo mexer o dedo, chorou, se alimentou, sei lá,
coisa de bebê, né? Ou coisa de criança, foi brincar, foi estudar pipa, foi jogar pedra no rio, foi, sei lá, caçar formiga, porque você quer. Foi, sei lá, brincar de fazer castelo de areia na areia. Você fez porque você quis. Está para além do bem e do mal. Todas as ações que você faz estão para além do bem e do mal. Ou seja, não estão nem certas, nem erradas. Elas são livres. Elas são pertinentes de acordo com o livre-arbítrio. Tudo aquilo que você faz é justificado. Eu distorci a frase? Distorci a frase. Mas ao mesmo tempo é uma interpretação válida. Então, aquilo que se faz por amor, aquilo que se faz pelo seu desejo, pela sua vontade, pela sua intenção, e tem um processo de efetivação, porque você vai concretizar aquilo, está para além de qualquer certo e errado. Está para além de qualquer julgamento. Está para além de qualquer julgamento, porque você já fez. O julgamento ele é sempre posterior. Você fez, por exemplo, vou por exemplo, fazer uma coisa negativa, vou roubar alguém, que é um ato criminoso. Vou roubar o celular de uma pessoa. Tá certo ou tá errado? Neutro. Você fez porque você quis. Você fez porque está com vontade. Está além do bem e do mal. O seu ato está além do bem e do mal. O que está julgando o amor, ou seja, o amor seu se efetivou no ato de roubar, porque você queria. O bem e o mal, nesse instante, não existia, só que o bem e o mal é um conceito moral, é um conceito qualitativo de positividade e negatividade. Coisas positivas são bem, são bondade, são, sei lá, coisas consideradas boas. O que é considerado bom hoje em dia? Se alimentar. Mas é bom você genocidar, digamos, 30 mil galinhas de um galinheiro para dar de comer para as pessoas e criar as galinhas ali num canteirinho de 30 centímetros por 30 centímetros, uma gaiolinha, e fazer ela engordar e depois que ela engordar matar a galinha? Isso pra gente é ambíguo, né? É cinzento. É bom a gente comer, é o bem a gente se alimentar, é o bem a gente sobreviver. Mas o ato de fazer o bem, o ato de exercer o bem, ao se alimentar das galinhas nesse ponto de vista, é ambíguo e cinzento. Ou seja, o bem é estranho. E aí o mal, vamos pensar numa coisa má. Aí a gente pode inverter o mesmo exemplo. É errado, é ruim matar animais, é ruim matar galinhas, é ruim escravizá-las dentro de uma gaiola durante a vida inteira delas. Porém, eu preciso me alimentar e eu preciso alimentar uma cidade inteira, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então eu preciso matar os frangos. Eu preciso depená-los, eu preciso jogá-los para o mercado, porque as pessoas precisam comer. Ah, mas frango é ser vivo, eu quero ser vegano, eu quero ser vegetariano. Exemplo continua. Não é mais com frango, o frango agora vai ser um ser vivo que vai ser poupado, mas eu vou fazer a mesma coisa com vegetais, a mesma coisa com frutas, a mesma coisa com qualquer tipo de nutriente que vem da natureza. Deixa eu ver se tá bugado ainda. Nutrientada, bugada. Nutrientes que vêm da natureza. Se eu estou usando nutrientes que vêm da natureza, desculpa para vocês que estão vendo o vídeo gravado, eu estou gravando só a tela em branco porque está bugado o vídeo do Centro de Mídias, porque o Centro de Mídias é um programa porcaria. Ele dá uns bugs estranhos mesmo, eu não vou resetar isso aqui, eu não vou começar a gravar de novo, eu não vou fazer nada. Então vamos em frente. Espero que o áudio aqui, como eu estou gravando o áudio pelo microfone, esteja coerente. Mesmo que o Centro de Mídias esteja com o áudio bugado para quem está me ouvindo pelo Centro de Mídias, a gravação vai sair boa. Então, firmeza. Mas voltando. Então, bem e mal. Bem e mal é uma coisa arbitrária, é uma instituição, uma regra que põe uma linha onde aqui é bom e aqui é ruim. Para cima é bom, para baixo é ruim. Para a direita é bom, para a esquerda é ruim, ou o contrário. Então, é sempre uma delimitação arbitrária sobre o que a realidade significa. Aquilo que se faz por amor, aquilo que se faz porque você existe, porque você tem vontade, é além do bem e do mal. Nessa frase, segundo a minha interpretação desse momento, pode ser interpretado de outro jeito. Porém, o bem e o mal é um conceito que vem posteriormente, e o que ele faz com o amor? Ele limita o amor. O bem e o mal é aquilo que regula, é aquilo que, digamos, é a metodologia, entre aspas, é a regra, é aquilo que condiciona, aquilo que, em certo sentido, controla o amor. Digamos que você tem um amor livre, que é exercer a ação, como eu falei, de roubar um celular antes. Só que você sabe que se você exercer essa ação, você vai ser considerado mal. Posteriormente, não no ato, posteriormente, você vai ser julgado e punido. Então, se você já tem esse conceito de mal, de consequência posterior maligna, negativa, você limita o seu amor.
O que é limitar o seu amor? Limitar a sua liberdade, limitar a sua ação, limitar a sua vontade. Você não vai roubar o celular porque você não quer ser preso, porque você não quer ser punido. Então o mal, ele é um efeito colateral que pode vir a se manifestar se caso você exercer o seu amor na existência. Muito interessante. E o bem é a mesma coisa. Eu quero fazer o meu amor na existência. Só que, por exemplo, digamos que... vou dar um exemplo bem complicado. Digamos que eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma vida estável, filhos pequenos. Só que uma pessoa se apaixonou por mim. No caso, se eu for heterossexual, cis e tal, uma mulher se apaixonou por mim. E se eu for homem, no caso. Pode ser o contrário também, eu posso ser homossexual, pode ter outras coisas. Pode ser transgênero. No ponto aqui só vou usar, no caso, o homem cis por um ponto de fuga, tá? Não é por preferência. Aí você é casado, tem 3 filhos, é pai de família. E uma pessoa, um pouco mais na sua faixa etária, se apaixona por você. E por acaso você acaba tendo um grande afeto pela pessoa. Uma paixão enorme pela pessoa. E você tem um grande carinho por ela. E você tem a liberdade de exercer o seu amor, de divorciar-se da sua mulher, e de ser muito mais feliz com essa pessoa com quem você se apaixonou e a qual se apaixonou por você. Ou seja, você vai cortar um relacionamento estável, pedir o divórcio, pagar a pensão dos filhos, porque você tem que pagar a pensão, você é uma pessoa bem de vida, você consegue fazer isso. Isso é bom ou ruim? É estranho, né? É bom no sentido de que é o bem, é uma coisa boa para você. Não tem nada de errado em você se divorciar. Não tem nada de errado em você pagar a pensão dos filhos e não tem nada de errado em você casar com outra pessoa. Isso é justo, isso é certo na sociedade. Se você for lá direitinho com a sua mulher, com a sua esposa, conversar, olha, eu quero o divórcio, tais e tais motivos, vai acontecer tal coisa, eu não quero te trair, eu estou tentando efetivar um relacionamento com uma pessoa para quem eu me apaixonei perdidamente, e estamos aqui acertando as contas, eu quero pedir o divórcio. Mesmo com os filhos, a casa é sua, eu vou manter você com os recursos, só que eu vou morar com a outra pessoa, eu vou viver a minha vida com a outra pessoa. Isso é bom ou ruim? Isso é bem ou mal? Eu qualificaria que do ponto de vista do marido, é bom, é bem. E é uma vontade que ele pode efetivar porque é uma vontade boa, uma vontade do bem. Mas e do ponto de vista dos filhos? Como é que ficam os filhos dele? Filhos novos, 5, 7 anos, 10 anos no máximo. Filhos jovens, que não vão ter tão constância a presença do pai, que vão ter uma família cindida, com uma mãe e um pai, vão ser criados mais pela mãe do que pelo pai. Enfim, não vai ser uma relação familiar do núcleo familiar comum. Vai ser uma coisa que pode ser muito ruim para eles. Uma coisa que a liberdade do pai deles, que é a liberdade do amor, ao ele efetivar o amor pela outra pessoa, faz com que ele não efetive o cuidado, ou o cuidado no sentido de estar presente para os filhos. Ou seja, é interessante. É interessante, é um cenário interessante, é um cenário possível interessante, é uma metáfora de entendimento interessante. E isso aqui fica com a frase do Nietzsche. Eu vou para a frase do Luiz Camões, puta poeta. Essa poesia dele é lindíssima, é incrível, e é uma frase que a aluna, acho que foi a aluna, mas a aluna que me indicou, é uma das frases do poema, que ela achou bonita e de fato uma frase linda. E ela, por acaso, tem o amor junto também. O amor é fogo, aqui tá faltando um esqueci. O amor é fogo que arde sem se ver. Vamos debater essa frase. O amor é o sentimento, é a existência. A gente pode usar a paradigma que eu estava usando antes. O amor é a vontade. O amor é a decisão de efetivar uma intenção, de efetivar um desejo, de materializar algo que você queira. Se eu materializar algo que eu quero, é fogo que arde sem se ver. Ou seja, eu materializei, eu toquei fogo, eu fiz a coisa acontecer. Fogo no sentido aqui, a metáfora do fogo é tipo uma metáfora de combustão, de movimento. Por exemplo, uma folha de papel, ela está quieta no canto dela, não tá? Ela não está acontecendo nada com ela. Mas uma folha de papel pegando fogo é uma folha de papel se decompondo, uma folha de papel perdendo a sua propriedade de ser folha de papel. Ela vira cinza, ela vira nada, né? Ela desaparece, ela vira carbono, vai para o espaço, para o céu, no caso, vira fumaça, né? Literalmente, e fica um pouquinho de punhado de cinza, né? Então, fogo é aquilo que... A metáfora de fogo, o que você entende por fogo é aquilo que acelera, aquilo que decompõe, aquilo que desfragmenta.
Então o amor é fogo, é aquilo que tem força, tem intensidade, tem energia. Fogo é energia. Aqui a gente pode entender fogo como intensidade e energia. O amor é uma intensidade, é tipo a vontade se realizando. O que é uma vontade se realizando? Por exemplo, eu falei, vou tocar fogo, vou só usar esse exemplo porque é um exemplo engraçado de usar. Eu vou efetivar a minha vontade, eu tô com muita vontade de tocar fogo na folha de papel. Eu pego o isqueiro e toco fogo. Eu efetivei. Eu estou amando o meu desejo realizado. Ele é um fogo que arde. Ele é um fogo. O arde aqui, ele pode exemplificar aquilo que... digamos que você está com a vontade, ainda não tocou fogo. Aí, digamos que é 11h59. 11h59 da manhã. Você está com aquela vontade de tocar fogo no caderno. Na folha de papel. Está ardendo em você. E você efetivou isso. Quando você efetivou isso, ele está ardendo. Quando efetivou, é o ato, é o processo. É aquele momento onde está pegando fogo. Então, fogo que arde sem se ver. Agora, você está vendo ou você não está vendo? Visivelmente, dos olhos, né, sentindo, você está vendo o que você está fazendo. Então, é um fogo intenso que está dentro de você. É a sua ação sendo satisfeita. É a sua vontade se satisfazendo. Só que você não está vendo a vontade se satisfazer, você está vivendo a vontade. É diferente. Você não está vendo, você está vivendo. Você está sentindo o amor, sentindo a vontade de se realizar. Sentindo, não o fogo, porque senão vai queimar a mão, mas se você estiver na metáfora de queimar o caderno, de queimar a folha. Mas essa vontade realizada, esse processo ardente, que é o momento onde você está realizando uma ação intensa, uma ação emocionante, que está ardendo, é um processo. Mas você não vê esse processo, porque você sente o processo. O processo você não é como se você... É uma coisa muito sutil, é uma diferença extremamente sutil. Que é o seguinte, você está... qual a palavra? Eu esqueci a palavra. Se deleitando. É um deleite, é um prazer. É literalmente, você sente prazer. Não por ver, mas por efetivar a vontade, por efetivar o amor. O amor, ele é um fogo que está ardendo e você está sentindo ele. Você está sentindo o deleite, mas você não sabe aonde ele está. É o corpo inteiro em chamas, é o corpo inteiro sentindo amor, é o corpo inteiro efetivando a vontade. Entende? Essa é uma metáfora mas muito difícil de entender. Eu sei que está meio embananado. É muito subjetivo, ainda mais para o 7º ano. É a vida. Mas é fogo que está ardendo, que está acontecendo, que está queimando. Só que ele não acontece para chamar atenção, ele acontece para se materializar, para efetivar a sua vontade. Ele não foi feito para ser alardeado, para ser mostrado para ninguém, para ser visto. Ele foi feito para ser sentido. Quer ver uma metáfora? Quando você, por exemplo, faz um poema. Você não faz o poema para ser lido, você faz o poema para se expressar. É diferente. Você pensa no poema porque o poema ele transmite os seus sentimentos, transmite o que você quer escrever. Então, é um amor, é uma vontade se efetivando, é um fogo ardendo, é um fogo no sentido de intensidade, no sentido de força, no sentido de transformação. O ardendo é um processo de efetivação do seu fogo, é a efetivação da chama, é a efetivação do seu amor, que é uma ardência que é a própria vida se manifestando, que é a sua vontade se manifestando, só que ela não foi feita pelo resultado, ela foi feita pela expressão. Uma poesia escrita é feita pela expressão e não pela leitura. É você existir pelo deleite, pelo prazer e pela experiência. E essa é a frase do Luiz Camões, essa é a minha interpretação pontual dela. É uma interpretação... Tá bugando ainda? Tá bugando ainda. É uma interpretação extremamente fora da caixa, mas espero que tenha ficado razoavelmente coerente. Indo agora para uma frase dos alunos. Vamos ver qual eu pego. Temos várias aqui. Vocês podem estar lendo aqui, eu vou ler com vocês. Você merece todo o meu amor.
Os netos colherão os frutos de suas árvores. Não entendi muito essa frase. Não tenho medo de tentar. Não tenha medo de tentar. Não importa se um cachorro é de raça. Eu tenho um carro, não uma moto. A água doce vem dos lagos e rios. A água salgada vem do mar. Toda história tem seu começo, meio e fim. Ana gosta de suco de morango. Eu vou pegar essa de toda história tem começo, meio e fim. Porque eu gosto dessa frase. Desculpa. Botou um acento aqui. Um cedilha. Toda história tem começo, meio e fim. É que eu bati um copiar rápido aqui nas frases de telas rápidas e não acentuei. Tava meio com pressa. Então tem algumas palavras que estão meio erradas, né? Mas faz parte. Então, toda história tem um começo, meio e fim. É uma frase extremamente interessante. O que é uma história, né? Vamos pensar em o que é uma história. História é um processo de vida. História é algo que acontece. Digamos que você tem uma pedra. Essa pedra, ela está no seu quintal. Sim, a pedra está no quintal. Ela está no seu quintal no dia 2 de abril de 99. E ela está no seu quintal no dia 2 de março. Não, no 2 de... março antes. 2 de junho de 1999. O que aconteceu com essa pedra no seu quintal dentre o 2 de março e o 2 de junho de 99? É a pergunta. Toda história tem um começo, meio e fim. Vou botar uma vírgula aqui. Quer dizer que a pedra tem uma história. Quem passou do lado da pedra, que animais estavam junto a ela, que insetos pousaram na pedra, como é a pedra, ela se desgastou por causa da chuva, ela moveu de lugar por causa de alguém moveu ela de lugar, o vento interagiu com a pedra esquentou, quais dias ela esquentou, quais dias ela esfriou. A história tem um começo, um meio e um fim. Qual é o começo? A pergunta. O começo na existência, você pode entender como o Big Bang ou como a criação de Deus. Deus criou terra, o céu e o mar em 7 dias, eu acho. Em 6 dias descansou no sétimo, ou em 5, não sei, acho que é 6. Aí descansou no sétimo. Você pode entender assim. Ou você pode entender que foi o Big Bang. Antes do Big Bang havia o quê? Não sabemos. Mas tem um começo, não tem? E o começo daquela pedra? Como ela nasceu? A pedra nasceu... É difícil de saber quando uma pedra nasceu. Você pode escolher. A pedra nasceu em... Por exemplo, quando eu lapidei ela naquela forma. Eu lapidei a pedra no dia 5 de janeiro de 1995. Porque eu fui lá, peguei uma pedra num lugar, peguei uma lixa, poli a pedra e deixei ela ali no meu quintal como um ornamento. Uma pedra ornamental. Pode ser? Pode ser. Então ela nasceu a partir do momento que eu poli ela. Então, quando ela não tinha essa forma, ela era outra pedra. Então eu estabeleci um começo. Porém, quando ela era outra pedra, ela tinha um outro começo, um outro meio e um outro fim. Adivinha qual é o fim da outra pedra? A outra pedra foi polida ali em 95 por mim, para pôr no meu quintal. Esse é o fim da outra pedra. E ela renasceu. Ela renasceu numa outra forma, um outro começo. Eu sei que esse exemplo está extremamente abstrato. Mas sabe por que eu estou falando isso? Pensa agora num pé de feijão. O pé de feijão foi plantado, porque o feijão germinou. Então é o começo quando ele germina. Quando ele nasce, quando sai um brotinho, sai folhinha, enfim, se torna um pezinho de feijão. Ele cresce, que é o meio, a vida dele, ele cresce. Quando ele cresce, ele fica grandinho, ele dá os favos de feijão, acho que é favo, não sei se é favo. Então tem um começo, tem um meio. Esse começo, esse meio é a história. E o fim? O fim é quando o feijão morre. Digamos que no meio disso ele gerou descendentes, vários feijõezinhos. Esses feijões foram colhidos e foram armazenados. Aí o pezinho de feijão durou 6 meses. Acho que 6 meses dá. 7 meses. Tá, não sei quanto tempo dura um pé de feijão. Mas ali, ele durou meio ano, talvez um ano de vida. Tem um começo, meio e fim. Não tem? Aí o que aconteceu com o pé de feijão nesse começo, meio e fim? Quando ele morreu, o que aconteceu com ele? Ele foi comido por uma lagarta. Ou ele foi comido por bactérias. Ou ele foi comido por... Quer ver? Por um boi. Por um boi, pode ser. Um boi pastou o pezinho de feijão. O fim dele é quando ele foi comido ou é quando ele morreu? Tudo faz, você escolhe quando é o fim dele. Mas o começo dele você pode escolher com maior certeza que foi quando ele germinou. Então tem uma história. Agora você não pensa isso no pé de feijão, você pensa isso em você mesmo.
quando você nasceu, quando você está crescendo e quando você vai morrer. Você pensa isso, por exemplo, num objeto que funcionava, que você comprou, quando você... Digamos que o objeto nasceu quando foi feito. Digamos assim, para um exemplo didático e é banal, um celular. O celular foi feito na China. Montaram os componentes dele, ele ganhou uma forma, ganhou uma estrutura e virou um celular, nasceu. Ele foi transportado e vendido, e você comprou ele. Ele já tinha nascido, você comprou ele vivo já. Aí tem o processo de vida dele, você usa o celular durante 4 anos. Ele vive e tal, a bateria começa a riar, quebra a tela dele, ele molha, ele tem defeito, ele para de ligar. Se ele parou de ligar, é o fim dele, ele morreu, ele não funciona mais. Então ele teve um processo, um começo, um meio, um fim. Isso é a história do celular, do mesmo modo como é arbitrário você dizer que o celular nasceu e morreu, do mesmo modo como é arbitrário você dizer que um pezinho de feijão nasceu na semente e morreu quando foi comido, ou morreu quando foi, enfim, faleceu de um modo ou de outro. Do mesmo modo como é arbitrário você dizer que a pedra no jardim, depois que ela foi polida, ela existiu durante vários anos até o momento onde, digamos, alguém pegou essa pedra e usou ela para, sei lá, tocou fogo na pedra e ela partiu. Porque às vezes pedras elas quebram quando elas são submetidas ao calor. E ela morreu porque foi queimada, porque ela foi usada de pedra de lareira. Nossa, bizarro, mas só para dizer que a pedra morreu, tá? Então a pegada é essa. Tem um começo, um meio e um fim. Tem um processo. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula já. 30 minutos, tô acabando o meu tempo aqui já. Vou fazer mais um pouquinho só, tá, pessoal? Então tem toda uma história. Então você pensa no seu lápis, você pensa na sua roupa, você pensa nos alimentos que você come, na digestão dos alimentos, se vocês quiserem, né? Você sabe o que acontece com o alimento quando você come? Vai pesquisar. Você pode pensar no anime que você começou, no filme que você começou. Se o filme tem 2 horas, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele acabou com 2 horas de filme. Ele começou aos 0,0 alguma coisa segundos e terminou com 2 horas de filme. E a história do filme é o filme como um todo. Entendeu? É uma frase extremamente literal, assim, mas ela é divertida. Porque você vê quando você pega um objeto, seja uma caneta, seja um filme, seja uma camisa, seja uma pedra, seja um animalzinho, seja você mesmo, você tem um processo de entendimento daquele objeto. Um processo de de relação com o objeto. E você se relaciona enquanto ele está no processo de vida dele. E você também está em processo de vida, porque você também está no meio da sua vida. Se você tiver morrido já, digamos, por acaso você venha morrer com 80 anos de idade por uma morte natural, e você perde a sua capacidade de consciência, perde a sua capacidade de percepção, você não vai mais se relacionar com o objeto. Você não vai chegar para a pedra e falar: olha, pedra, você está vivendo. Ou olha, feijãozinho, você está vivendo. Porque você chegou no seu fim. Então, enquanto você não está em sincronia no meio, isso que é engraçado, sincronia no meio, os dois têm que estar vivos ao mesmo tempo, com a interação e com a comunicação das formas. Enquanto você não está vivo em sincronia no mesmo espaço-tempo, no mesmo presente, você não dialoga com as coisas. Você tem que estar no mesmo local. É engraçado. A história é um ato de conexão. Você pode dizer, por exemplo, que você está conectado com uma pessoa na China. Mas como é que você está conectado com ela? Porque você faz parte do mesmo mundo, mas você não conversou com a pessoa. Você não conhece a pessoa. Você não sabe quem ela é. Mas arbitrariamente, de maneira mais ou menos estranha, você está na mesma contemporaneidade da pessoa. Que é interessante. Vocês fazem parte da mesma história. Só que se você for pensar, eu quero só ver a história de São Paulo, não quero ver a história da China. Então a pessoa da China não tem nada a ver com a sua vida. Mesmo que seja ela que tenha feito seu celular. Não tem nada a ver com a história da sua vida. Porque você tem um nicho de história. Um começo, meio e fim. A história se localiza apenas em São Paulo, que é um objeto geográfico. E o objeto de ponto de fuga da história é, por exemplo, você, quando você nasceu. Então os objetos que vêm de fora, eles entram numa espécie de membrana e começam a existir dentro de uma história fechada. É como se você começasse a colocar palavras que atravessassem o livro e começassem a compor as páginas. Mas você não sabe de onde essas palavras vêm. Se você quiser saber de onde elas vêm, você tem que expandir a história. Aí você tem que fazer uma história mais universal. Uma história que leve em consideração de onde vêm as coisas.
Então é muito pontual. Uma história muito alienada, uma história muito egoísta, ela se foca muito numa geografia limitada, num território. A sua história de vida é uma história muito particular, é muito pessoal. Mas quando você expande ela, você vê que você está relacionado com várias pessoas. Com todas as pessoas que você conheceu e se relacionou. Sejam elas professores, sejam elas amigos, sejam elas até as pessoas que venderam coisas para você no mercadinho, sejam as pessoas que você conversou na internet uma vez na vida só. Então fazem parte da sua história também. Só que quando você vai contar a sua história, você ignora essas arestas e põe um formato. É que nem a pedra. A pedra tinha um formato, você deu um formato novo para a pedra. Aí você tem uma história de vida que é ampla e gigantesca. O que você faz? Você afunila ela numa coisa controlável, numa coisa assim, menorzinha, bem menorzinha, que é aquilo que você acha importante. Aí você ignora tudo o resto, todo o resto. A história ela se torna uma história pessoal, ela não se torna uma história universal. Ela se torna uma história só sua com um ponto de fuga e um ponto determinado. Isso acontece muitas vezes na história do mundo, né? Na história das coisas. A gente conta histórias com pontos de partida, com pontos de fuga, e não consegue considerar a história total. A história total é muito mais complexa e é muito difícil de aprender ela, mas ela também tem um começo, meio e fim. Aí é uma coisa mais abstrata, o que é a história do todo, a história da realidade, a história da humanidade, a história da sociedade. São coisas muito mais amplas. Mas como é muito difícil, a gente foca em histórias mais pontuais, tipo a história do Brasil, a história da língua portuguesa, a história de tal pessoa, tipo Napoleão, a história que tem um começo, meio e fim, um processo de vida. A gente pode fazer uma história científica, tipo a datação carbônica do mineral, ou o decaimento atômico de algum elemento químico, entre outras coisas. Aí é coisas mais bananadas e de outras áreas. Mas a aula acaba aqui, pessoas. Desculpa por me embananar, por enrolar um pouco vocês, mais de meia hora, queria acabar demais um pouco antes. Vou cortar o vídeo e vou ver como é que tá aqui na sala do Centro de Mídias. Mas é isso, me despeço de vocês. Desculpa mesmo, mas aqui foi uma aula estranha, mas é divertida. Eu espero que vocês tenham achado divertido se vocês ouviram. Se não ouviram, tudo bem, também não faz mal. A história das suas vidas não está inserida dentro dessa aula. Se vocês ouviram, a história das suas vidas tem essa aula junto. Se vocês viram. Se vocês não viram, é como se ela nem existisse. Mas na minha vida, como eu sou a pessoa que fez esse vídeo, isso aqui faz parte da minha história. E eu amo a minha história, falando com Nietzsche, porque é a minha vontade, é o meu desejo. E está para além do bem e do mal, e eu estou materializando isso como fogo, que arde pela intensidade da minha expressão, mesmo que eu não consiga conectar-me com os outros, que são as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Então eu misturei um pouquinho do Luiz Camões, um pouquinho de Nietzsche e um pouquinho da história do começo, meio e fim, para fazer uma brincadeirinha aqui no final do vídeo. Beleza? Até mais aí, pessoas. Falou, até a próxima aula.